Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo uma leitura que eu quero saber muito. Eu quero saber detalhes sobre o seu novo amor. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções: baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso baguá douradinho. Ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa selenita, o bastão de selenita com cristalzinhos. Eu vou começar com o nosso baguá. Vou colocá-lo aqui, os baralhinhos ao lado. Vamos começar com esse aqui e vamos saber aqui detalhes sobre o seu novo amor. Vamos começar então. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui a nossa primeira opção, que é o nosso baguá dourado. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos embora lá? Coisa mais linda e maravilhosa. Vamos lá, então, vamos descobrir aqui agora. Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas do tarô. Mas, meus guias de luz, presta muito bem atenção por obséquio. Nós queremos saber aqui se vocês podem dar para a gente aqueles detalhes que só o rei. Então, se puder invocar, né, a energia do rei, nós seremos, sim, gratos para sempre, né? Porque aqui neste canal nós gostamos de detalhes tão pequenos de nós dois. Então, mostra pra gente essa pessoa detalhadamente, né? Grata, a Aninha agradece. Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus, nós temos aqui um 3 de paus. 3 de paus. 4 de espadas. Roda da fortuna. Ave Maria arregaçada. 3 de espadas, 10 de ouros, cavaleiro de ouros, 7 de ouros, eremita, foi isso. Carta do sol, 4 de copas, rei de espadas, 8 de ouros. Vai pra lá um pouquinho aqui, neném. Grata. Rainha de espadas, 3 de espadas de novo. Que carta arregaçada. Por que você tá aqui? 6 de espadas, 4 de ouros e o 10 de paus. Vamos lá saber agora. Deixa só a Aninha botar reparo e ver o quão torta está essa tiragem. Gente, não tá tanto assim não, né? Assim, né? Mais ou menos. Vamos lá. Detalhes sobre o seu novo amor. Gente, já vamos começar a falar aqui, ó, de cara, desse 4 de espadas, 3 de espadas e 3 de espadas arregaçado que tá na mesa. Porque alguma coisa aconteceu na vida do seu novo amor que deixou a pessoa com o coração assim. Gente, o 3 de espadas 2 vezes na mesa é uma pessoa que a alma dessa pessoa tá doendo, viu? O 3 de espadas é uma tristeza que dilacera. É realmente quando alguém, parece que alguém tá pegando seu coração e fazendo assim, ó. Ui! Vocês estão entendendo? Para vocês terem uma ideia, aqui apareceu com 3 de paus, né? O 3 de paus, vamos lá começar para quem gosta de aprender o tarô também, né? Eu vou fazendo as leituras aqui para quem é novo aqui no canal, sejam bem-vindos. A Aninha faz a leitura, vocês estão entendendo aqui? Eu vou fazendo a leitura e ensinando como é que eu tô vendo tudo para quem quiser aprender o tarô ao mesmo tempo.
O 3 de paus, ele pode falar tempo, ele pode falar de distância, tá certo? Principalmente quando ele sai assim de cara, né? Se for falar de tempo, a gente vai ter que olhar. Foi alguma coisa que está chegando, é alguma coisa que aconteceu lá no passado. Alguma coisa aconteceu. Olha aqui, ó. 3 de espadas 2 vezes, né? Então aqui, ó, quando a gente pega e vê que a gente tem um 3 de espadas e a gente tem um 6 de espadas, teve um término. Isso aqui pode ser relacionamento, projeto, foi embora de algum lugar, foi alguma coisa. Isso aconteceu, né? Isso já vem acontecendo. Então você vai encontrar o seu amor na hora que ele estiver passando por uma fase de transição. A carta do 6 de espadas fala de transição. É uma transição fácil? Não, não é. Vamos pegar e vamos falar por quê? Porque aqui a gente tem um 3 de paus e a gente tem um 4 de espadas. Então, é uma pessoa, o 4 de espadas é a carta do eremita nos arcanos menores. E olha quem é que tá aqui do lado? A carta do eremita. Então, a carta, né, do eremita já coloca a gente todas as vezes em uma posição em que a gente entra como se a gente entrasse numa crise existencial independente da nossa idade, tá? Não é aquela coisa da crise da meia-idade. É uma crise existencial. E é realmente aquela coisa do tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Por que estas pessoas estão ao meu lado? Quem são essas pessoas? Eu quero que estas pessoas continuem. Eu quero continuar aonde eu estou. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Aí entra o quê? O 4 de espadas. Porque a carta do eremita vem falando daquela coisa mais profunda, de alma mesmo. E o 4 de espadas é quando a pessoa começa a refletir do tipo assim, eu quero estar aqui nesse país, eu quero estar nessa casa, eu quero estar com essa pessoa, sabe, essas pessoas onde eu estou trabalhando tá me trazendo felicidade, é a coisa mais material, né? A carta do eremita é aquela coisa, por que eu nasci? Para onde que eu vou daqui? Né? O que eu vou levar daqui? É aquela hora em que ela começa a questionar, mas de uma maneira mais profunda. E a carta aqui do 4 de espadas é aquela coisa da materialidade prática. Vocês estão entendendo? Então é aquela hora que a pessoa às vezes começa a falar assim, pra que eu tô com esse carro aqui, gente? Olha o trambolho disso aqui. Todo dia, na hora que eu vou entrar dentro da garagem, essa porcaria, sabe? Eu fico com medo de pegar e raspar no portão. Vamos supor, uma analogia. Isso aqui é o 4 de espadas. É a praticidade material na nossa vida. Mas também dos relacionamentos e das pessoas. É o mundano. O eremita é mais o espiritual. Vocês estão entendendo? Massa, os dois representam crises existenciais muito fortes pra gente. Por que essa pessoa entrou nessa crise existencial? Olha a roda da fortuna com 3 de espadas. Alguma coisa aconteceu. A roda da fortuna, vamos lá explicar a roda da fortuna. A roda da fortuna ela representa o nosso mapa astral. Ela representa coisas que elas estão predestinadas pra gente, ou coisas que acontecem para que a gente volte para nosso caminho. Por quê? Por causa da porra do livre-arbítrio, gente. Vocês acham o quê? Olha aqui, é uma sacanagem. Gente, eu vou falar, olha, se Deus quiser, eu nunca mais vou encarnar. Se Deus quiser, não nesse planeta. Mas que na hora que eu chegar lá do outro lado, eu vou falar, o que é isso? Tá doido? O que é que você fez isso? Isso aqui sou eu conversando com alguém, o que for o responsável lá pelo livre-arbítrio. Eu não sei qual são, que é, eu não sei. Mas que eu vou pegar e falar, ué, tá louco? O que é isso? Como é que você dá uma porra dessa e não dá aquele limite? Como que aquele não cancelou? Quantas vezes eu usei o livre-arbítrio e me fudi? Né? Por quê? Porque eu não tinha capacidade nenhuma de fazer escolha na vida, né? Não tinha maturidade, ou eu tava com a cabeça, sei lá, entendeu? Coisas que acontecem, que a gente vai, mas por quê? Mas aí o que acontece? Vem a roda da fortuna. É aquela hora em que a espiritualidade pega e fala, filho, onde é que você tá indo? Onde é que você vai? Aquela hora que a gente fala assim, agora vai. E a vida fala assim, vai pra onde, filhinho? Tá doido? Você tá entendendo? Isso aqui é a roda da fortuna. Então, ela vai representar os casos
Ela sempre representa as coisas que já estão marcadas no nosso destino ou coisas que acontecem que elas trazem a gente de volta para o nosso propósito de vida, para o nosso destino. Então, alguma coisa causou, e aqui a roda da fortuna, gente, é aquele negócio às vezes que chega do nada, de repente. Só que, olha a diferença para quem está aprendendo principalmente da roda da fortuna para a torre. A roda da fortuna, ela chega com aquela coisa do tipo assim, nossa, é um negócio que muda a vida da pessoa completamente, tá? Completamente. Aqui, por exemplo, tem um caso que pode ter sido receber uma herança. Mas só que para poder receber essa herança, a pessoa perdeu alguém. Vocês estão entendendo aqui? Olha aqui, pode ter sido uma mãe, ou uma avó, ou uma figura feminina que era não muito assim amável. Vocês estão entendendo? A rainha de espadas. Então, essa aqui, ó, é a roda da fortuna. Ela chega mudando completamente, algo acontece que muda a sua vida necessariamente para pior? Não, pode ser para melhor, mas muda para melhor através de um sofrimento. Olha o 3 de espadas. E a carta da torre? A carta da torre fode. A carta da torre esquece. É arregaçada. É algo que acontece que destrói a sua vida. É aquela avalanche que chegou na vila e te tirou o lugar aonde você mora, aonde você trabalha, né? Aonde você socializava. Tira tudo. Tudo. É como se você perdesse o chão inteiro da sua vida. Tem pessoas que passam pela carta da torre, que é mais ou menos assim. A pessoa perde o pai ou a mãe, a pessoa perde o emprego e ela separa. Tudo ao mesmo tempo. Eu conheço muita gente, que isso já aconteceu na vida. Muita gente, tudo junto e misturado. Isso aí é a torre. Só que a carta da torre, ela vai mostrando, ela dá os sinais pra gente muitas vezes. A roda da fortuna nem sempre. A carta da torre, a pessoa recebeu bandeira vermelha o tempo inteiro. Essa aqui não. A roda da fortuna, o trem chega assim numa mudança que não dá tempo de mandar o sinal. É quando a espiritualidade fala assim, nossa senhora, mas agora você errou, hein, filho? Volta aqui. E causou aqui. Ou então a espiritualidade fala, mudanças vão acontecer muito grandes, mudanças acontecem que não é necessariamente na sua vida, como a passagem de uma outra pessoa, né? Aconteceu na vida da pessoa ali, né, gente? Ela que foi pro andar de cima, vocês estão entendendo? Só que aí é inconveniente? Muda a vida de todo mundo que continua aqui embaixo. Olha só que coisa, né? A morte é inconveniente. A gente pode falar o que for. A morte é inconveniente. Eu sempre falo para as pessoas, pelo amor de Deus, ninguém morra assim, for próximo de mim, numa sexta-feira, num sábado, não faça comigo não, gente, pelo amor de Deus. Não no dia do meu aniversário, não no Natal, não no Réveillon, não faça isso. Pra quê? Né? Que palhaçada que é essa, né? Dia de morrer, terça-feira de manhã, entre 10 e 11 horas, né, da manhã. A pessoa vai ali, dá tempo para poder mandar lá pro hospital, resolver os guerigueri, dá tempo de arrumar o cemitério, de arrumar não sei o quê, dá tempo ainda de avisar as pessoas, mas não, a pessoa resolve morrer 10 horas da noite numa sexta-feira. Ah, não, gente, eu não dou conta disso, juro por Deus. Eu falo para as pessoas, morte é inconveniente. As pessoas não gostam de falar e falam, ai meu Deus, Aninha, não pode falar isso. Pode sim, pode. O dia que a gente pegar e entender que a morte é só uma passagem na nossa vida, né? Aqui nesse caso, pode ter sido o que aconteceu. Como que eu tô vendo que pode ter tido, né, uma coisa assim, por causa do recebimento de herança. A carta do 10 de ouros, ela representa, né, a nossa família de sangue, A de copas, a família que a gente cria. Se a família que a gente cria entra o 10 de ouros, é representada através do 10 de ouros, é porque, prestem muito bem atenção nisso, é porque a pessoa está casada não só por amor, tem algum interesse ali. Pode ser monetário, tá bom?
E aí, aqui, quando a pessoa vem o Cavaleiro de Ouros também traz notícias de bufunfa, de dinheiro, gente. Então, o que acontece? Chegou o 10 de ouros, Cavaleiro de Ouros, tem um dinheiro vindo através da família de sangue. Pode ser um negócio da família? Pode, mas teve um guerigueri que aconteceu ali, que olha aqui, ó, um 3 de espadas, né? Aqui, normalmente, é uma herança, tá? Aqui, nós temos um 7 de ouros, a gente tem a carta do eremita, e eu quero que vocês entendam isso, né? O 7 de ouros tem uma frustração muito grande e a carta do eremita. Aqui, essa frustração é que levou essa pessoa a entrar nessa crise tão grande de identidade, né? Dessa coisa do tipo assim, existencial. O que eu tô fazendo? É essa frustração com isso aqui que aconteceu. A gente tem a carta do sol, que principalmente se ela tá aqui no meio, olha que tem um meizão, né? E a carta do sol, ela revela as coisas. Por isso que a carta do sol, ela aumenta a energia da carta ao lado. 4 de copas. Então, isso aqui, ó, esse fato que aconteceu na vida dessa pessoa, tá deixando ela questionar. Estão vendo? O 4 de copas. O que é o 4 de copas? A pessoa tá passando aqui por um trauma emocional muito grande, mas de uma situação. Não é de um fato específico. O fato específico é o 5 de copas. O 4 de copas é a pessoa, né, do tipo assim, é a hora que ela começa a entender, por exemplo, a pessoa chega e termina do nada. Pode ser isso aqui? Pode aqui, ó. Uma mulher chegou lá, ó, e terminou com ele. Do nada. Terminou. Pá, não quero mais ficar com você. Vocês estão entendendo? E aí, ele fica tentando entender por que isso aconteceu. Trouxe um ferimento no coração da pessoa? Trouxe. Muito grande. Aqui, teve algum dinheiro que chegou para ele? Teve. Foi dinheiro para a pessoa. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa fica tentando entender, né? Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês. Teve um primo meu. Isso aqui é caso de família. Eu vou contar bafão de família. Teve um primo meu, que a mulher dele chegou e falou, não quero ficar mais com você. Depois de 20 anos de casado. Depois de 20 anos. Não queria mais ficar com ele. Pronto. 3 filhos nas costas. Não queria mais ficar com ele. E ele, assim, ele achando que ele ia ficar com aquela pessoa pro resto da vida. Pro resto da vida. E aí, ele teve que entender, né? Do tipo assim, mas diz ele que ele passou uns 4, 5 dias... Aquariano, gente, aquariano é foda. Ele passou uns 4, 5 dias tentando entender o que tinha acontecido de errado naquela bagaça. O que foi que aconteceu ali que eu não tô entendendo, né? Então é justamente o 4 de copas, porque não tinha tido briga, não tinha discussão, pra ele tava tudo lindo e maravilhoso. Alguns meses depois, ele pegou e foi descobrir. A ex dele, olha só, a ex dele tinha entrado em contato pelo Facebook com um cara que ela tinha tido um guerigueri na adolescência antes dele. Eles se conheceram com 18, 19 anos de idade. E ela tinha tido um namoradinho antes dele. O namoradinho entrou em contato com ela. Aquela pessoa que tá passando ali pelo negócio dos 40 anos, né? Começou lá e tal, não sei o quê, papapá, que realmente dá uma crise enorme. E ela pegou, até mesmo antes de encontrar com esse namoradinho, terminou com meu primo, um casamento. Ela foi lá, o rapaz morava em outro estado, eu agora vou contar o resto da fofoca. Ela pegou e foi pro outro estado para poder encontrar com o moço. E o que aconteceu? O moço foi lá, comeu ela e depois não quis saber de mais nada. Vocês estão entendendo? E aí o que aconteceu? Ela tentou voltar com meu primo. Meu primo quis voltar com ela? Não, filha. Aquariano. Não, agora você fica aí, ó. Só que eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Esse aqui é o 4 de copas. A pessoa fica tentando entender a situação. Por que isso aconteceu? Por quê? Aonde foi que aconteceu o guerigueri, né? É aqui.
Aqui a gente tem um rei de espadas e a carta do 8 de ouros. Vamos pegar e falar sobre isso. A carta do 8 de ouros, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu, às vezes, fico contando os casos aqui pra vocês, porque a hora que vocês conseguirem enxergar fatos da vida no tarô, a interpretação de vocês vai ficar 1000 vezes melhor. As pessoas vão começar a contar as coisas pra vocês e as cartas, elas ficam vindo na sua cabeça o tempo inteiro. Isso acontece comigo. O tempo inteiro. Eu saio na rua, eu vejo coisas, eu vejo cartas de tarô o tempo inteiro. É impressionante. Aqui a gente tem um rei de espadas e a carta do trabalho, que é o 8 de ouros. Então, a gente tem uma pessoa que é extremamente inteligente, extremamente. O 8 de ouros fala assim, o cara trabalha com alguma coisa que é sobre detalhes. Detalhes. Então, ele é uma pessoa detalhista. Isso aqui, ó, pode ser uma pessoa que trabalha, olha aqui, com coisas tipo investigação. Isso aqui pode ser uma pessoa que é um cientista. É uma pessoa que pode mexer com genética, porque aqui tem o 4 de espadas, e o 4 de espadas fala daquelas, sabe, de laboratório, quando você tem aqueles vidrinhos, que você vai lá, o 4 de espadas representa isso, né? Então aqui pode ser uma pessoa que trabalha? Pode. Pode ser um cirurgião, pode ser um dentista, pode ser uma pessoa que trabalha com facas ou qualquer coisa que é agulha ou cortante, né? Aqui, ó. Como nós temos aqui, né, o rei, mas ele também pode ser uma pessoa, porque a espada, ela representa alguma agulha ou coisa cortante, né? Então, por exemplo, se tivesse o 10 de espadas aqui, ó, podia ser uma pessoa que trabalha com acupuntura, tá? Rei de espadas, com 10 de espadas e a carta do 8 de ouros, uma pessoa que pode trabalhar com acupuntura. Então, vamos lá. Se você tem aqui o rei de espadas, pode ser um advogado, é uma pessoa extremamente justa. Ele é uma pessoa extremamente justa, então ele vai ser sempre aquela pessoa que vai tentar olhar os dois lados das situações, né? Então, quando você tem aqui um rei de espadas, ele pode ser um juiz, ele pode ser um delegado, ele pode trabalhar com a lei de alguma forma. Por isso que a gente tem aqui. Mas eu quero que vocês entendam que o que ele faça aqui, eu tô falando isso por causa da carta do 8 de ouros. É uma coisa que exige, né, muita concentração. É uma coisa que ele faça sozinho, por isso que eu vejo essa coisa muito do cientista, muito do detetive, muito essa coisa do detetive. Aí eu descobri o nome da banda, outro dia colocaram aqui pra gente, graças a Deus, mas a Aninha já esqueceu. Mas eu sei que é uma banda do Sul, agora eu sei, eu tenho que anotar em algum lugar. Nós temos aqui a carta do 7, né, de ouros, que fala que seja lá o que for que ele faça, que ele trabalha, não é aquela coisa que a pessoa chega lá e pronto, fez o negócio, pronto, acabou, pode ir embora. Não. O 7 de ouros é aquela coisa que necessita, né, principalmente com o 8 de ouros, uma atenção. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ele pode plantar, ele fala assim, ele planta as coisas, né? Fala, Aninha, o cara, ele é agricultor. Ótimo, pode ser? Pode, porque tem um tempo de ver o resultado naquilo que ele faz. Porém, contudo, todavia, entretanto, esse cara, ele é o top naquilo que ele faz. Olha aqui, ó, a carta do eremita. A carta do eremita é uma pessoa que estuda muito. É a carta de uma pessoa extremamente, principalmente com a carta do as de espadas, tá? É de uma inteligência essa pessoa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Então, aqui, ó, vem falando sobre isso. A carta do eremita é uma pessoa que não tem necessidade de estar o tempo inteiro na rua. Não é aquela pessoa que tem que estar o tempo inteiro cheio de pessoa, casa cheia, esse tipo de coisa. Não, pelo contrário. É uma pessoa que gosta da privacidade dela. Nós temos aqui a carta do eremita e o 4 de espadas. É uma pessoa chata? Não, aqui não tá mostrando esse tipo de coisa. Massa que tá passando ou passou, está naquele momento aqui, parece que passou, viu, gente?
por causa da carta do 6, né? 6 de espadas. Essa pessoa, ela passou por aquela coisa, sabe, o 6 de espadas fala muito de quando a gente larga situações que foram muito difíceis, mas que a gente chega em um lugar que é muito mais calmo, né? Aqui, o 4 de ouros e a carta do 10 de paus. Então, fala realmente dessa mudança. Pode ter sido uma pessoa que, por exemplo, né? Ele a vida inteira morou em um lugar, a vida inteira morou ali e tal, não sei o quê, estava muito acostumado com a casa dos pais, alguma coisa sobre isso. E aqui, porque é o da carta do 4 de espadas, pode falar muito sobre isso, né? Mas ele tinha algum apego. E aí morreu, né? Aí vendeu a casa dos pais ou da avó, do avô, sei lá. Ele recebeu o dinheiro daquilo, mas aquilo ali dói para ele, essa mudança. Aqui tem alguma coisa muito forte sobre isso. A pessoa tendo que abrir mão de algo material que era de um significado, né, muito importante emocionalmente falando para essa pessoa, tá? 4 de ouros e o 10 de paus. Então, é uma pessoa que às vezes pode ter uma dificuldade com estas mudanças repentinas na vida. Você tá entendendo? Aqui, ó, para você ter uma ideia, a carta do rei de espadas e a carta do 8 de ouros pode demonstrar uma pessoa que é virginiana, apesar de ser o rei de espadas. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ó, para algumas pessoas, ela pode ter uma tendência ao toque. É alguma coisa que mexe com o cérebro dela, que ela tem que colocar as coisas no lugar. Vocês estão entendendo? Então, essas mudanças repentinas pode ser uma coisa assim meio louca para essa pessoa. É uma coisa de todo mal? Não, não é. Mudança é um porre, gente. Ninguém gosta disso na vida. Eu detesto. Eu chego nos lugares, igual, por exemplo, eu cheguei em Damaracot. Eu pensei que eu fosse ficar aqui um mês. Não gostei do lugar. Não gostei. Gente, a Índia não é para mulher viajando sozinha. Não é. Não é. Escuta o que eu tô falando. Aqui é cruel para quem tá viajando sozinho. Cruel, mulher principalmente, porque ninguém te respeita. Você paga o negócio, eles não te devolvem o troco. Você fala, mas eu tô te pagando mais. E a pessoa vira para você e fala assim, não, não tá. Você pega o cardápio, você mostra pra pessoa. Aí a pessoa olha pra sua cara e fala, é tanto. E não te dá o troco. Acabou. É nojento. Então o que que faz? Eu tenho que levantar acampamento de novo. Eu vou levantar acampamento. Daqui eu vou pra Malásia, que eu peguei e falei assim, onde que é a passagem mais barata que dá pra eu poder ir, que eu não preciso de visto, que sabe, do tipo assim, que eu posso chegar Malásia. Então era assim, eu peguei e falei, tô indo embora daqui. Então a mudança é um trem. Eu sou isso aqui, ó? Não. Apesar de que eu tenho, né? Eu tenho ascendente em virgem. Pronto, vocês me pegaram, safadezas. Vamos lá então. Mas aqui, ó, vamos pegar as mensagens que estão subliminares. Olha que coisa mais louca, né? Porque a gente já tem aqui um 10. Então, a gente tem a roda da fortuna que tá bem aqui abrindo. Então, essa pessoa, ela tem uma dificuldade com essas mudanças. As mudanças trazem para ela, nessas mudanças repentinas. Porque ela pode ser uma pessoa detalhista, ela é uma pessoa que gosta de olhar os negócios assim. Nós temos aqui 3 e 3, a gente tem a carta da Imperatriz. Então, essa é o tipo de pessoa, gente, que ela gosta de realmente analisar as coisas. Mas aqui é maravilhoso, tá? Porque é uma pessoa que quando ela te conhece, ela vai ser do tipo assim, sabe aquela pessoa que ela vai prestar atenção, ela vai não só prestar atenção, mas, por exemplo, se algum dia ela vai pegar e vai te dar um chocolate, ou então você, da primeira vez que saiu com ela, você pediu uma bebida, ela vai acreditar que você adora aquela bebida. Ela pode te perguntar ali na hora, você gosta? Você fala, é a minha preferida. O dia que você sair com essa pessoa de novo, você sentou na mesa, a sua bebida já vai estar lá. Isso aqui, ó, é o rei de espadas com a carta do 8 de ouros.
É uma pessoa que presta atenção, ela não esquece datas, ela não esquece. Aí você fala assim, nossa, Aninha, eu esqueço. Nossa senhora, ainda bem que alguém do relacionamento vai lembrar. Eu adoro datas, eu adoro. Adoro comemorar coisas, né? Mas assim, meu Deus do céu, é difícil achar quem gosta de comemorar também, né? Nós temos 4 e 4. Eu quero que vocês entendam isso. A gente tem a carta da Imperatriz e a gente tem a carta do Imperador, né? Então a gente tem um casal que de alguma forma ou de outra, vocês são 100% compatíveis. 100%. E essa coisa aqui, ó, do encontro de vocês, porque vai encontrar. A carta da roda da fortuna ali, ó, junto com essa mensagem subliminar, tá falando. Vocês vão se encontrar de alguma maneira. Isso eu não tenho dúvidas. Nenhuma. E vai ser uma coisa predestinada. Predestinada. Olha aqui, 4 de espadas, 4 de copas, 4 de ouros. Olha, o único que não tá aqui é o 4 de paus, porque vocês ainda não se conhecem. Porque vocês ainda não têm. Olha aqui, ó. 3 de paus e a carta do eremita. Essa pessoa, ela está solteira. Ela tá solteira. Isso aqui não é carninha que tá na frigideira de alguém, viu, gente? A conexão de vocês, ela vai ser intelectual. Intelectual. A gente tem aqui, para começar, eu tô falando com 2 pessoas que já são extremamente maduras, né? A carta da Imperatriz e do Imperador, pessoas maduras. Quando nós temos aqui, ó, a carta da Rainha de Espadas e a carta do Rei de Espadas, é uma ligação entre vocês fortíssima intelectual. Então é o tipo de pessoa que vocês vão, o tesão que vocês vão sentir no outro é pela inteligência. É aqui, ó. São pessoas extremamente comunicativas, mas não aqui não tá mostrando pessoas que gostam de, por exemplo, escrever muito, né? Essa troca de mensagens e tudo mais. Vocês podem ser do tipo que vocês vão pegar e conversar demais. Então, por exemplo, aqui, ó, é uma pessoa que às vezes, se for escrever, vai escrever textão. É aquela pessoa que ela não é monossilábica não, viu? Essa pessoa aqui não é monossilábica, não. Mas ela pode ser aquela pessoa que gosta de mandar mensagem de áudio, tá? Aqui fala muito sobre isso. É uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa. Pode estar, inclusive, neste momento, né? Passando aquela coisa, às vezes, quando a pessoa tem a carta do eremita, é uma pessoa que pode estar se aposentando ou pensando na aposentadoria ou o que fazer com o dinheiro da aposentadoria. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma coisa muito forte falando sobre isso. Então, vamos pegar e olhar aqui agora quais outras informações a gente vai receber. Nossa, e olha, quando a gente tem aqui um 3 de pau, gente, é alguma coisa que já tá ali, ó, ela já tá no horizonte, é aquela coisa que vocês já vão enxergar algum resultado. Então, quando fala de tempo, né, é uma coisa rápida. Por isso que o 3 de paus, ele representa um futuro próximo, né? E o futuro próximo, antes no tarô, era do dia da leitura até 3 meses. Então, dentro de 90 dias. Necessariamente em 90 dias? Não, dentro desses 90 dias. Podia ser no dia seguinte, 2 dias, mas aí contava. Só que de um tempo pra cá, a espiritualidade começou a falar comigo para olhar o 3 de paus como 6 meses. Isso aconteceu depois da pandemia. Não sei por quê. Mudou alguma coisa lá no universo, né, gente? Aqui nós temos... Meu Deus, olha aqui, a carta... Ai, a carta dos amantes. A carta dos amantes. 10 de espadas, eu tô falando. Essa pessoa, ela passou por algum guerigueri, uma transformação horrorosa na vida dela. Ai, pajem de copas, ela tá pronta pra amar. Ai, meu Deus, a carta do mago. Isso aqui é uma pessoa nova na vida de vocês, viu? É uma pessoa que tá solteira, ela tá pronta pra amar, apesar dela ter passado por isso aqui. Aqui mostra muito um sofrimento que ela passou com a família de sangue dela. Com a família de sangue, sabe? Aqui não mostra aquela pessoa que saiu de um relacionamento e aí sofreu e tal, não sei o quê. Aqui não mostra isso.
né? Ela pode estar passando por um sofrimento ou passou pelo fato de ter que aceitar que ela vai se aposentar, que ela vai parar de trabalhar, que ela vai parar de fazer isso, aquilo, outro. Pode? Claro que pode, gente. Claro que pode. Eu sei que é uma mudança muito significativa que essa pessoa está passando na vida dela, mas ela está prontinha para chegar lá e amar. Carta do Mago. Olha, ela é muito... Olha, Pagem de Copas com a carta do Mago. E a carta dos amantes. Gente, essa pessoa, ela é do tipo, presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Que isso aqui é uma qualidade muito marcante. Ela é muito detalhista, mas inclusive da maneira que ela vai conversar com vocês. Ela vai ser uma pessoa tão doce, tão carinhosa, mas tão carinhosa. Mas aqui tá mostrando uma pessoa que é assim, sabe depois que você tem uma intimidade com a pessoa, que ela vai e ela revela esse lado dela? Porque como um rei de espadas, a maioria vai pensar que essa pessoa ela é muito séria, ela é muito fria, ela é muito calculista. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que é aí um cientista da vida, né? Aí você vai pegar e falar assim, meu Deus do céu, ai, ele parece ser isso, aquilo. Não. Na hora que você se conecta, lembra que vocês vão se conectar primeiro através do intelecto, né? Então, muito provavelmente, vocês podem começar a conversar com essa pessoa de várias maneiras, várias, né? Nossa, gente, pareceu um pé de galinha aqui na mão, não é possível, não basta no olho, tem que aparecer na mão também, ô caralho de asa. Aí, vocês pegam, conhecem essa pessoa de alguma maneira, e aí, sabe, pode ser em algum curso, pode ser em alguma, sabe, livraria, pode ser esse tipo de coisa. Aí vocês têm essa conexão tão grande na intelectual, e depois essa pessoa é como se ela tivesse várias camadas e ela vai descascando, mas você vai conhecer o lado dela doce. Vocês não têm noção do que é um pajem de copas com uma carta dos enamorados, não. É a coisa mais fofinha do mundo, gente. É uma pessoa tão assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Mas não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Então é aquela pessoa que às vezes o povo vai falar assim, nossa senhora, como é que você dá conta? Essa pessoa, sabe? Porque ela pode ser seríssima. A carta, às vezes, do Rei de Espadas é uma pessoa que às vezes ela pode se vestir de terno o dia inteiro. Mas ela chega dentro de casa, ela vai lá e coloca um moletom, coloca um short rasgado, uma blusa rasgada, você tá entendendo? Mas se aparecer alguém, se for aparecer alguém pra dentro de casa, ela corre lá e ela coloca uma calça social, uma blusa social, sabe? É uma coisa assim, ela não vai demonstrar, mas ela vai ser muito fofa com vocês. Adoro. Adoro esse tipo de relacionamento, sabia? Vamos lá, então. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, agora, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso bastão de selenita, né? Com os cristalzinhos. Meus guias de luz, presta atenção. Hoje é um dia muito importante, porque hoje o Roberto Carlos, ele tem que chegar aqui, gente, pelo amor de Deus. Hoje nós queremos saber os detalhes do novo amor, então, por obséquio, né? E que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas do tarô. Vamos lá, então. Baralhinho do complemento. Baralhinho da confirmação. Gente, e o ritmo que me falta? Vamos conversar sobre isso? E o ritmo que me falta? Nossa, tinha um... O meu ex virava pra mim e falava assim, não canta não, pelo amor de Deus. E o cara é músico desses que tocava, gente, desde os 5 anos de idade. Vocês não têm noção, não. O cara é muito foda na música, sabe? E ele tocava, e eu não sei por que
descargas d'água, ele achou, quando a gente conheceu, que eu tinha voz. Ô, dó. Aí, pra onde você tá indo, neném? Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus, a gente tem a carta dos amantes. Nossa, isso aqui tudo vai depender disso aqui, tá? Ai, a carta dos 6 de paus. Seis de paus de novo. Rei de paus. Carta da torre. As de copas. As de paus. Rainha de paus. Meu Deus. Imperatriz. As de ouros. 9 de ouros. Carta do enforcado. Dois de copas. As de copas. Rei de paus de novo. Pagem de espadas. 5 de copas. Detalhes sobre o seu novo amor. Gente, pelo amor de Dadá. Deixa eu olhar agora o quão torta está esta tiragem, né? Porque as cartas agora não querem mais saber de ficar reta nessa bagaça. Carai. Vamos lá, então. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Não, nunca na vida de vocês xinguem a Aninha, porque eu tô aqui só para poder ler cartinha. Eu não estou aqui para poder julgar ninguém. Eu não tô aqui para tentar mudar o destino de ninguém. A única coisa que eu tô aqui é para poder ler as cartas e tentar entender as energias que estão por aí no universo. Não me batam. Aqui é reconciliação. Se você tá no gueri-gueri de não quer a carniça por nada na vida, não tem problema. Mas você pode ficar e assistir essa leitura. Vocês estão entendendo? Você pode ficar aqui e assistir a leitura. Será sempre muito bem-vindo, pessoas novas, bem-vindas ao canal. Se pegar e falar, não quero nem saber daquela porcaria, daquela carniça, daquela mochiba estragada, então, por favor, assiste aí a primeira opção, tá certo? Detalhes sobre o seu novo, aqui é o novo antigo amor. Aqui já saiu com a carta dos amantes e os 6 de paus. Então já vamos conversar aqui, porque o 6 de paus ele saiu 2 vezes, gente. A carta dos amantes, ela fala do que ela fala? Daquele relacionamento. Ela é a carta do 2 de copas turbinado, não é? É aquela coisa das pessoas que elas se encontram, elas escolhem, né, um relacionamento, elas se escolhem e escolhem estar no mesmo relacionamento. Só que aqui, quando sai com a carta dos amantes e o 6 de paus, eu estou falando de pessoas que aqui vocês têm um relacionamento ioiô, ou vocês tiveram um relacionamento ioiô, e já tem algum tempo que vocês estão separados. Vou começar a leitura para vocês entenderem exatamente como que a gente enxerga isso. 6 de paus. É aquela pessoa que ela vai e volta. Ele é o cavaleiro escondido nos arcanos menores. Mas ele fala daquelas batalhas da vida, né? Daquelas coisas repetitivas, dos ciclos repetitivos. É aquela pessoa que vai e volta. Ele vai para a batalha e ele volta. Então, por isso que ele representa o relacionamento ioiô. E aqui tá falando seriamente sobre isso. Só que acontece que aqui ao lado dele, a gente tem um rei de paus que apareceu aqui bem em cima e aqui bem no meio nas cartas da confirmação. Aqui nós temos a carta dos enamorados, que é o quê? O 2 de copas turbinado. Olha o 2 de copas aqui. Aqui a gente tem o as de copas 2 vezes. Aí você fala assim, Aninha,
Se tem um tanto de as, a gente vai ter a carta do mago como mensagem subliminar. Isso não quer dizer um novo amor? Não, por causa da carta do 6 de copas 2 vezes. Que leva para a carta dos enamorados, que aqui como mensagem subliminar, que é uma escolha emocional que a pessoa tem que passar na vida. Qual que é a escolha emocional? O retorno dessa pessoa que vocês já tiveram um guerre-guerre. Aqui, a carta da torre, mais a carta do as de copas. Isso aqui, ó, quando vocês terminaram da última vez, não foi gatinho, por nada na vida. Vamos pegar e falar desse casal. A gente tem um rei de paus e a gente tem uma rainha de paus. São duas pessoas que são 100% compatíveis, 100%. Mas a gente tem aqui um as de paus no meio, gente. O as de paus, ele representa, para vocês terem uma ideia, uma energia ariana. Então, são pessoas que podem ter a cabeça quente. São pessoas que podem ter tomado alguma decisão com a cabeça quente. São pessoas que podem ter terminado de cabeça quente. Aqui, ó, e foi do nada. Foi do nada. Sabe aquelas pessoas que elas são, nossa senhora, impulsivas? Que é como que sobe um fogo na pessoa. Vocês estão entendendo? E a pessoa vai lá e ela faz alguma coisa. Eu garanto pra vocês que existe um arrependimento aqui. Aqui a gente tem um 5 de copas. Tem um arrependimento de como o 5 de copas é algo que aconteceu. Vocês lembram do aconteceu, virou manchete? Então, isso aqui, ó, aconteceu e sairia na manchete. Seria capa de revista. De tão louco que foi esse guerre-guerre aqui. Vocês estão entendendo? Só que acontece, né? Que quando a gente tem a carta da torre e a gente tem aqui o as de copas 2 vezes, essa combinação é reconciliação. Eu sei que vocês querem me xingar muito, muito. E a gente vê isso aqui, ó, por causa da carta do 6 de paus. Aqui a gente tem uma carta da imperatriz e a gente tem a carta do as de ouros. A gente tem uma mulher que ela tá conseguindo ali, ó, seguir a vida dela, tá? E é como se essa mulher, de repente, tivesse acabado de encontrar o propósito, né, da vida dela. É do tipo assim, passou por algo. Gente, a carta da torre, para as duas pessoas aqui, tá? Foi uma merda. O término foi do tipo assim, meu Deus do céu. Só que mesmo o término traumatizante não foi suficiente para acabar o amor dessas duas pessoas. Isso aqui é a carta da reciprocidade. Reciprocidade emocional. Qual que é essa emoção que existe? Gente, as de copas. Duas pessoas compatíveis, né? Então, é uma pessoa que o as de copas representa uma pessoa que ela te completa fisicamente. Aqui dá para poder ver, né? Porque aqui, ó, o sexo entre essas duas pessoas é fenomenal. Aliás, para quem gosta de aprender, o rei de paus com o as de paus, essa pessoa tem, assim, as partes íntimas, assim, muito apreciadas pela sua pessoa. Aquelas partes íntimas que não tomam sol. Muito apreciadas, tá? O as de paus, ele representa as partes íntimas que não tomam sol do moço aqui, tá? E as partes íntimas que elas servem de varal. Não é as que servem de poço, não, tá? Então, aqui, ó, aqui vem falando muito sobre isso. E é tão engraçado que eu quero que vocês prestem atenção. O tanto que esse casal, ele é compatível sexualmente. Porque esse cara, ele é muito masculino. Essa mulher, ela é muito feminina. Aqui, o as de paus está mostrando a masculinidade. E aqui está mostrando a feminilidade. É tão engraçado isso. Aí você pode falar assim, Aninha, aqui não. Eu gosto do mesmo dinossauro. Gente, não interessa.
Não interessa. Para uma relação dar certo, tem que ter um yin e o yang. Você pode ser um dinossauro que gosta da moita mais alta. E a outra pessoa também gosta de comer a moita mais alta. Só que aí vai ter alguma das pessoas ali, ó, vai chegar e vai falar assim, pode deixar que eu escolho a moita. Vocês estão entendendo? Porque senão vira competição num relacionamento. E todo relacionamento que existe competição, ele tá fadado ao fracasso. Isso não adianta. Isso é mecânica quântica, né? Não tem essa coisa. Aqui eu tô falando de pessoas em que elas vão ali. Eu sei que tem muita gente que fala, não pode falar completar. Eu vou falar que é completar sim. Deus que me perdoe eu pegar e ser o homem de uma relação, gente, pelo amor de Deus. Então essa pessoa vem para poder completar na minha vida, para trazer para minha vida a parte masculina. Imagina, se eu tenho um homem dentro de casa, eu vou pegar e ficar trocando lâmpada, gente. Imagina se eu vou trocar um chuveiro. Olha aqui o tamanho da minha unha. Isso aqui é unha natural. Vocês estão doidos? Que eu vou pegar passar por um trem desse? Não vou nunca, jamais em tempo algum. Então aqui, ó, tem que ser um homem desse aqui. Bem masculino. Bem, assim, resolvido o negócio dele lá. Não é o Leandro Leite, não. Eu não sei se vocês já estão seguindo o Leandro Leite. Gente, o Leandro Leite, ele me faz passar mal de tanto rir. A associação, como é que é? ABH, Associação dos Héteros Afeminados. Não, esse aqui não é não, viu, gente? Isso aqui é coisa. E essa mulher, ela é muito feminina. Para vocês, se vocês quiserem entender a feminilidade no tarô, tá? Ela vai ser sempre representada pelo as de copas e pelo copas e pela moeda, né? Eu tô falando moeda porque tá escrito moeda aqui, Ana Cristina. Fala aqui, ó. Não é pentáculo também, não. Como é que é? Ouros. Então, aqui, ó. Aí, lembra. Se ficar difícil, lembra. A masculinidade, paus ou a espada. Aqui, gente, é fácil. Paus e espada. Homem, masculino. Aqui, copo, moeda. Gente de Deus, vocês vão ver uma diferença aqui agora, porque eu acabei a leitura e o telefone tinha parado de gravar. Vocês acreditam nisso? Aí eu vou ter que esperar, vou começar aqui. Então vocês vão perceber que vai dar um trem aqui. Talvez eu não tenha conseguido colocar as cartas exatamente, né, na posição, no lugar certo, nas casas certas, tá tudo aqui, né? Mas vamos lá. Então a mulher, olha aqui. Vocês vão pegar e prestar atenção. Então, se, por exemplo, vocês olham, aqui tá demonstrando a relação dessas duas pessoas, tá? Esse as aqui, ele tá mostrando muito isso. Mas se você tem, por exemplo, uma imperatriz e ao invés do as de copas e do as de ouros aqui ao lado, tivesse aqui, ó, seria uma dessas mulheres que ela é que tá não sei o quê. Ela é que toma a decisão, ela é o homem do relacionamento. Isso aqui, ela é aquela energia masculina. Pode deixar que eu troque isso aqui, pode deixar que eu pegue e troque o chuveiro, pode deixar que... Imagina, mano, nunca na minha vida, Deus que me perdoe e guarde. Nunca deixe com que eu faça isso na vida, meu Senhor. Me arruma uma carninha bem aqui, ó, bem masculina, tá? Mas aqui, ó, vamos lá. Imagina quebrar minha unha, não. Gente... Aí, o que acontece? Esse casal aqui, eu sei que é complicado falar, né? E muita gente pega e fala. Eu não sei se eu falei isso, se o corte foi antes ou depois, né? Quando parou de gravar. Essa coisa de falar que a gente não pode falar que as pessoas se completam, elas se completam sim. Elas se completam sim. A pessoa traz sempre para sua vida energias que você não tem. Você leva para a vida dela energias que ela não tem. Não adianta, você pode ser o dinossauro que for. Se não vira competição o relacionamento. Vocês estão entendendo? Não tem essa. Só que aqui, quando a gente tem dois ases de copas, aqui são pessoas que é quando a pessoa te completa fisicamente, aqui tá mostrando. Rei de paus com as de paus no meio.
E uma rainha de paus, no físico, é aquele tesão. É aquela coisa do tipo assim, apetece demais essa carninha. Um ao outro. Aí você chega no emocional. Olha aqui, gente. Emocional, 2 ases de copas. 2. Um do lado da mulher e um do lado do homem. Se aqui a imperatriz, ela tá bem no meio, esse homem aqui, que ele veio 2 vezes como cavaleiro de paus, ele tem uma... Gente, esse homem, ele tem uma admiração por essa mulher, que vocês não têm noção do que é isso aqui, não. Vocês não têm noção do que é isso. É muito forte. É muito forte. Só que algo aconteceu aqui. A carta da torre. Aí, o intelecto, né? Como é que é o intelecto dessas 2 pessoas? Porque aqui vocês vão se comunicar, né? Porque o As de Copas fala que a pessoa, vocês se completam, né? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Olha aqui, isso aqui é a carta da torre. Carta da torre mais o As de Copas. Foi um amor que foi trazido para você através da espiritualidade. Já expliquei várias vezes a carta da torre aqui, gente. A carta da torre, ela é fodástica. A carta da torre, as pessoas podem falar o que for. Na hora que ela aparecer na jogada, você pode saber que tem dedo da espiritualidade. 6 de copas 2 vezes, 6 de paus 2 vezes, são 2 pessoas que pensam em um retorno. Tá acontecendo? Não, não tá. Não tá. Orgulho tá aqui no meio. 9 de ouros com a carta do enforcado. 9 de ouros, cartas no tarô que representam orgulho. 9 de ouros, 4 de ouros, 10 de paus. Só que a carta do enforcado, gente, lembre-se sempre disso. É algo que dói. É algo que machuca. É algo que pode virar uma tortura. Só que aqui, ó, esse homem, ele vai atrás. Esse homem, ele vai atrás. A gente tem aqui um rei de paus, com pajem de espadas, uma comunicação. E aqui a gente tem a carta do 5 de copas. Ele vai falar que ele está arrependido. Ele vai pedir uma desculpa. Aqui, quando acaba com o 5 de copas, são 2 pessoas que existe uma necessidade de uma conversa e pedido de desculpa. A carta do mago tá como mensagem subliminar, gente. A carta do mago como mensagem subliminar, a gente tá falando de uma comunicação. A gente tem 6 e 6, carta dos enamorados, a carta da escolha. Vai acontecer uma comunicação entre vocês, que vocês vão pegar e vão conversar. Vai ter um pedido de desculpa e aí tem uma escolha emocional a ser feita. Aí no outro jogo, quando parou, eu tirei essas cartinhas aqui. E aí eu perguntei como que vai ser feito Gary Gary. E saíram essas cartinhas aqui. Então eu vou mantê-las, tá? Nossa, gente, a carta do afastamento, olha aqui, ó, bem embaixo. Saudade que você... Olha, esse casal sente muita saudade um do outro. Puta merda. Meu Deus do céu, gente. Olha, o povo pode falar o que for. Às vezes, né? Um término vem tão assim, inapropriado, tão assim. No outro, eu até perguntei como que vai acontecer esse pedido? Porque a carta do enforcado fala de 2 pessoas que têm uma distância física e que pode ter um bloqueio muito grande, né? Então as pessoas, elas não estão se comunicando. Aqui veio pajem de paus, 3 de copas, 3 de ouros. Amigos. Vai ser através de amigos. De alguma forma, alguém vai fazer a intermediação entre vocês. Vai ter alguma coisa de alguém falar, fala que eu quero conversar, fala que eu pedi desculpa, fala isso, fala aquilo, fala não sei... Aqui, ó. Aqui. Gente, é um negócio que sabe, eu vou falar com toda sinceridade. Eu, Aninha, eu sempre fui o tipo de pessoa
que quando eu vejo que existe amor genuíno entre o casal, eu faço de tudo para poder juntar aquele casal, tudo. Vocês não têm noção do tanto de casal que eu ajudei a reconciliar. Porque eu acredito no amor. Eu realmente acredito, de coração. E quando eu vejo isso aqui, ó, vocês não têm noção, não. Eu vejo nas cartas, isso aqui é amor. Eu não tô falando pessoa que foi um carniça, um babaca. Aqui foi um término que foi impulsivo. Olha a carta da Imperatriz como mensagem subliminar de novo. Mago, de novo, página e página. Aí pergunta assim, Aninha, o que eu faço? Conversa, gente, conversa. Vai ficar aí, ó, um sentindo saudade do outro aí, ó. Nossa, gente, a carta do Pajem de Espadas de novo. Conversa, gente. Isso aqui conversa. Se o orgulho deixar, né? 9 de ouros com a carta do enforcado. Orgulho. Orgulho. Uma meleca. Mas é isso. Eu sei que queremos novo amor, eu sei. Mas às vezes, né? As cartinhas chegam. E aqui, vocês já conhecem aqui, né? Eu morro de medo de pegar e falar algo que não está aqui nas cartas, você tá entendendo? Porque se é uma coisa que eu nunca vou arriscar na minha vida é perder minha conexão com a espiritualidade. Mas é isso, gente. Eu espero que as leituras, elas tenham, vocês tenham gostado, mas mais ainda, né? Que ela ajude vocês muito. Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura de tarô. E até lá, vocês já sabem, gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.